Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 17 do mês de fevereiro do ano 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 16 do mês de Adar 1 do ano 5782. Estamos aí com 164 dias do nosso calendário judaico. Hoje nós estamos no quinto dia da semana, o quinto dia do Shabat e o quinto dia da nossa leitura diária, da nossa Parashá semanal, Kitsá. E nós estamos aí levando durante essa semana a nossa Parashá Kitsá, quando fizeres ou quando levantares as cabeças dos israelitas, né? Falando sobre uma questão de elevação. Né? Nessa elevação significa que realmente está deitado, por assim dizer, prostrado. E nesse aspecto aí, realmente Moshe tem a função dessa conexão do povo israelita com Deus, e os ensinamentos, os aprendizados são para nos fortalecer, para nós, Bnei Noach, o conhecimento realmente da vivência do nosso irmão mais velho, o povo israelita. E dentro dessa questão estamos aí realmente aprendendo, né, com os nossos irmãos, os nossos mestres, a seguirmos em frente na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel tem para nós, no dia de hoje, a sua palavra de sabedoria, conselho, para que nós possamos aí, à luz do seu conhecimento e à luz da sua sabedoria, possamos também estar aí direcionando a nossa vida no nosso dia a dia, realmente à luz dos olhos de Hashem e da sua Torá e as 7 leis universais, para que nós possamos cada dia mais prestarmos a Hashem um serviço do coração, um serviço de amor. Então nosso Rebbe, ele diz para nós no dia de hoje assim: renunciar ao eu não significa pular de uma ponte. Renunciar ao eu significa abrir mão do eu. Pôr de lado o eu quero, eu preciso, eu penso tal e tal, e eu mesmo sou eu mesmo, né? Então, é renunciar o eu sou. A renúncia ao eu é o impulso subliminar por trás de todos os atos genuinamente bons. Porém, à medida que o mundo se torna mais materialista e os desafios aumentam, a renúncia ao eu já não pode mais permanecer tão subliminar. Ou seja, o nosso Rebbe, ele quer nos ensinar que, de fato, a renúncia do nosso eu não é uma questão de você simplesmente pular da ponte no sentido assim, pronto, a vida não serve para mais nada, pronto, acabou. Né? Não. A renúncia em si, ela significa abrir mão do eu. Esse eu está conectado ao ego, ao egocentrismo. Fazer do meu ego uma idolatria. Por isso, egolatria. Né? Estarmos embriagados com o nosso eu. Puxa vida, afinal de contas eu sou um cara bacana, eu sou muito legal, eu sou muito bom nisso, muito bom naquilo. Então nós nos embebedamos do nosso eu. Então aí nós entramos dentro da questão ser ególatra, né? No sentido de estar embriagado consigo mesmo. E também, né, nós precisamos tomar cuidado com a questão do egocentrismo, que é sempre colocar o eu em primeiro lugar, e tudo e todos precisam girar em torno de mim. Então é isso que está dizendo, é abrir mão do eu, certo? Então, alguns exemplos que o Rebbe nos traz né? Eu quero, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com a expressão. Muitas vezes nós expressamos o nosso egocentrismo através disso. Eu quero. Que nem aquela criança birrenta quando fala para o seu pai ou mãe, né? Eu quero tal coisa. E recebe como uma resposta não.
Então essa criança birrenta, ela começa a bater o pé, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Então, por isso que desde pequeno nós precisamos ensinar os nossos filhos, as nossas crianças, que não é tudo da forma que eles pensam. E já ensinando desde pequeno que precisa ter não e não, né? Uma das ilustrações, né, que os nossos mestres nos trazem aí no sentido de aprendizado sobre isto, né, fala exatamente sobre uma criança que ela sempre pedia as coisas, né, à sua mãe, e a mãe sempre dava tudo, né, e pedia e dava, né, e fazia isso e dava, e o tempo passou e essa criança cada vez mais birrenta, mais exigente, né. Então chegou um dia que a criança falou assim, eu quero tal coisa. E aí a mãe deu e ela pegou, quebrou aquilo que ela pediu, né? Aquela questão que ela pediu, né? Ela quebrou aquilo, então a mãe falou, mas puxa vida, né? A mamãe sempre faz tudo para você, tudo que você pede eu te dou com muito carinho, com muita luta que nós fazemos isso, etc e tal, né? E a criança já tem algum tempinho, né, de existência, já tem uma certa idade, né, em que ela já está indo aí para o seu nível escolar, né, os seus primeiros anos de escola, e crescendo dessa forma, né? Então aí a mãe, né, logo que acabou de dar o que ela pediu, e ela quebrou, destruiu, ela falou, puxa vida, então fazemos tudo para você, tudo que você pede nós damos, o que é que você quer mais? Então a criança birrenta e no alto e bom som disse para sua mãe, eu quero um não. Então a criança queria receber um não. E é exatamente essa questão aqui que o nosso Rebbe está falando sobre abrir mão do eu. Então a criança, eu quero, eu quero, eu quero. E os pais sempre dando, 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 dando. Aí a hora que chegou o momento, mas o que é que você quer mais? Fazemos tudo e agora você recebe o que pediu e você destruiu. O que é que você quer mais? E então a criança responde num alto e bom som. Eu quero receber um não. E é exatamente isso. Por isso que Provérbios fala sobre a questão dos pais, né, que não fazem a repreensão devida aos seus filhos, não corrige, né? Também fala da expressão sobre quem poupa a vara no seu filho, não o ama, né? E por que isso daí? Vou passar a mão na vara agora e vou deixar as pernas marcadas e agora vou usar a vara toda hora. Não, não é isso. A vara aí, ela é um símbolo no sentido de você falar não para a criança, né? Desde cedo aprender isso daí, né? Então, você fazendo as coisas devidamente dentro do padrão bíblico da vontade divina, então o não para a criança, para o adolescente, para o jovem, é como uma varada bem dada, né? Então, não. Os nossos filhos, as nossas crianças precisam aprender que o mundo não é só de sim, é muito mais não do que sim. E se as nossas crianças, os nossos filhos não forem devidamente preparadas para receber um não, lá na frente, quando eles tiverem uma certa idade e receberem um não, eles vão entrar em pânico. O medo, o pavor vão tomar conta deles. E quem são os culpados? Os pais. Porque não preparou devidamente seu filho. E aqui o nosso Rebbe Menachem Mendes está dizendo isso. A renúncia ao eu é exatamente abrir mão do eu quero, do eu preciso, eu penso tal e tal. E não aceita um não aceita o contraditório e por aí afora vai. Então, pessoas que não foram preparadas para isso, né, tornam-se adultos, né, insolentes, adultos duro de digerir, né? Então ficam em adultos aí que não dá nem para conversar, porque são pessoas realmente indigestas, né?
não aceita não e não aceita o contraditório. Então nós precisamos saber preparar os nossos pequenos, né? Então por isso a renúncia ao eu é o impulso subliminar por trás de todos os atos genuinamente bons. Ou seja, é quando nós aprendemos de fato que não, é que nós nos tornamos mais humildes e nós realmente praticamos atos genuinamente bons. Por quê? Porque nós aprendemos com o não a sermos mais humildes, a sermos mais assim, puxa vida, eu preciso pensar melhor, né? Eu preciso realmente ser um pouco mais, abrir mão do meu eu, para que realmente as coisas possam fluir de uma forma mais positiva, né? Então, à medida que o mundo se torna mais materialista e os desafios aumentam, então a renúncia ao nosso eu não pode mais permanecer de forma tão subliminar, tem que ser tratado de uma forma mais contundente. Então, o mundo que nós estamos vivendo é assim, muito materialista, e os desafios aumentam cada vez mais. Então nós precisamos nos enquadrarmos de forma adequada dentro do padrão divino, para que nós possamos realmente agir ou reagir de acordo com as circunstâncias, mas de uma forma elevada, espiritual, né, numa dependência de Deus, para que nós possamos agir de forma correta e Deus sempre estando ao nosso favor, né? Então, por isso, renunciar ao nosso eu não é pular de uma ponte, mas é renunciar o eu quero, eu preciso, eu penso, eu sou o tal, eu e eu. Então, essa é a questão aí, né? Então, por isso, de fato, quando nós estamos aí dentro de um padrão só no eu, então é sinal que o nosso ego está muito forte e nós precisamos aí, sem sombra de dúvidas, nos elevarmos, nos humilharmos mais diante do soberano para sermos mais elevados, né, pelo nosso Deus, ok? Baruch Hashem por isso daí. Então vamos em frente nessa nossa jornada aí, para que nós possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos aí fazendo a vontade divina, ok? Hoje nós estamos aí no nosso quinto dia da semana, e o nosso quinto dia do Shabat, e a nossa quinta leitura. E hoje nós temos aí a questão dos 13 atributos das misericórdias de Deus, que nós vamos ver daqui a pouco, ok? Nós estamos aí com a Malu, lá do Distrito Federal, estamos aí com a Edilane, e o marido, o seu esposo, o Claudemir de Jesus Silva, aqui de Bauru, o Pedro Zaghini de Campinas, interior de São Paulo, a Aislan dos Santos, né? E o seu marido Cristiano Salviano, Belém do Pará, com a filhinha Valentina. Estamos aí com Nair Pereira Vedovoto, a Eunice Bezerra Lorete, Rio de Janeiro, o Roberto Carlos Pires, de Bebedouro, interior de São Paulo, a Isabel Assunção, Santa Amaro, Grande São Paulo, a Creuza Tereza Pedroso de Andrade, Votorantim, São Paulo, o Jorge Secrieiro, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Moacir Fernandes Ruivo, de Fortaleza, Ceará, a Damiana Mendes, Salvador, Bahia, a Nanúzia Ferreira, também de Salvador, Bahia, a Liester Scott, de Londrina, Paraná, a Miriam Barros, de Brasília, Baruch Hashem, né? Então estamos a postos e vamos seguir em frente aí na nossa paraxá semanal, Kitzá, né? Quando fizeres ou quando elevares, né, as cabeças dos israelitas, né? Então nós temos aqui na nossa paraxá semanal Kitzá uma lição muito importante também para aprendermos,
ela é vivenciada todos os dias, né? Mantendo-nos constantemente concentrados em nosso objetivo supremo, que é a redenção messiânica definitiva, a redenção final, com Mashiach, né? Então, a lição, uma das lições importantes que nós temos aqui é manter o foco, né, em todos os dias da nossa vida, no sentido de mantermos as nossas cabeças elevadas, ou seja, em direção ao céu, em direção a Deus. E no nosso dia a dia, vivenciando, né, mantendo-nos, né, de forma concentrada no nosso objetivo supremo ou na nossa tarefa suprema, que é exatamente a redenção messiânica, a redenção final com Mashiach, né, para o Olam Rabá, para o mundo vindouro, a vida eterna. Então, Kitsá traz para nós essa mensagem aqui, muito importante para nós, ok? Vamos aqui para a nossa leitura, e dentro dela vamos aí, antes, né, dos 13 atributos, vamos ver os primeiros versos da nossa leitura de hoje, e com referência à questão das primeiras tábuas e a segunda, né, as segundas tábuas, né? Então, a Edina Silva, aqui de Bauru, chegou por aí. Shalom, shalom, Edina. E então a nossa quinta leitura, ela está no capítulo 34 de Êxodo, e nós vamos do verso 1 ao 9, a nossa quinta leitura. Então, no começo da nossa quinta leitura, nós temos aí, dos versos 1 a 3, realmente a questão das novas tábuas, né? Então diz assim: Deus disse a Moshe, depois da destruição das primeiras tábuas, por causa do pecado do bezerro de ouro, também a punição para 3.000 israelitas que se renderam à idolatria, ao adultério, à glutonaria e ao assassinato. Então a pena capital foi aplicada àqueles que participaram ativamente, né, nesse sentido aí. Então aí vem, o Moshe destruiu as primeiras tábuas, e agora, vamos dizer, passado o inverno, então começa agora a raiar um novo sol e uma nova primavera. Então, capítulo 34, verso 1 a 3, Deus disse a Moshe: esculpa para você 2 tábuas de pedra, iguais às primeiras, e eu escreverei nessas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. Esteja pronto pela manhã, suba ao Monte Sinai pela manhã, e permaneça de pé perante mim, no topo da montanha. Nenhum homem pode subir consigo, e ninguém mais pode aparecer em toda a montanha. Também o gado e o rebanho não pode pastar próximo daquela montanha. Moshe esculpiu 2 tábuas de pedra como as primeiras. Ele se levantou cedo pela manhã e subiu ao monte, como Deus lhe tinha ordenado. Levando as 2 tábuas de pedra em suas mãos, né, ele então subiu ao monte em direção a Hashem. Ok? O Rashi, ele comenta sobre essa questão aqui das 2 tábuas, né, que foram quebradas, e ele nos fala, né, sobre a questão, né, do contrato de casamento que Moshe destruiu, para que realmente o povo não pudesse ser punido, literalmente falando, pelo pecado de adultério, né? Porque ao entregarem-se à idolatria, eles adulteraram contra Deus, né? O povo israelita, a menina dos olhos, a noiva, se tornaria ali a esposa naquele momento. Então, já entrando num casamento com adultério à flor da pele, a pena capital seria aplicada rapidamente a todo o povo, mesmo sendo que de 5 milhões, apenas 3.000 participaram do pecado do bezerro de ouro. 3.000 israelitas, junto com aquela mistura de povos que saíram do Egito com eles, a sua maioria sendo egípcios, né, oportunistas. Essa mistura de povos, né, essa massa de mistura aí,
a princípio foram oportunistas, né? Quem que está se dando bem na história? O Paró ou o povo israelita? A princípio o Paró estava dando, parece que estava levando vantagem, né? Então a mistura de povos ficou do lado do Paró. Mas aí na hora que as coisas começaram a mudar, a mesa começou a virar, como diz o outro, né? Então aí essa mistura de povos, principalmente bem recheado de egípcios, né? Ficaram ali na expectativa. Vamos ver o final dessa briga, o que vai dar aí. E aí quando realmente o povo israelita botou o pé na estrada, né? Liberdade através de Moshe, Deus operando a liberdade através de Moshe. Então essa mistura de povos falou, vamos seguir aqui que aqui o negócio é bom. As coisas estão feias aqui no Egito, já está tudo destruído, vai ter fome, vai ter doença, vamos passar necessidades, vamos com esse povo aqui. Então os oportunistas, dizem os nossos sábios, né? E por isso que entre essa mistura de povos tinha muitos idólatras, muitos feiticeiros, né? São os oportunistas, não mudaram de vida a princípio, né? Continuaram na sua velho estilo de vida, mas sendo oportunista. Aqui está dando certo, vamos para o lado de cá. Então essa questão aí, né? Às vezes, né, tem Benei Noach que dá uma dessa de mistura de povos, né? Benei Noach, que legal esse negócio, né? É um estilo de vida judaico, tal, mas peraí, né? O judeu é rico, né? O negócio seguinte, eu vou aproveitar aí que eu sou um Benei Noach, vou fazer minha conversão porque eu quero me dar bem, né? Eu quero ficar rico também. Então tem alguns aí, Benei Noach, que pensa desse fato aí, né? Eu vou fazer conversão para me dar bem, ficar rico, patati patatá, né? E seguir todo o processo de conversão, certamente, por não ser verdadeiro a intenção, não ser nobre a intenção, vai dar com a cara na porta, né? Vai dar um murro em ponta de faca que vai dar medo depois, né? Então, cuidado com isso daí. Nós não podemos negar a vontade divina na configuração que ele colocou cada um de nós, né? Então, por isso é muito importante nós estarmos analisando estas questões aí, né? Então, Moshe, Deus manda ele fazer novas tábuas, né? São tábuas de safira. E Deus fala para ele fala assim, Moshe, debaixo da tua tenda, debaixo dela aí tem está cheio, né? Dessa pedra preciosa, safira, né? Então pega dela, faça as tábuas. O que sobrar desta, entre aspas, né? Dessa mina de safira, fica para você. Só confecciona as 2 tábuas e traz para mim aqui no monte amanhã de manhã. Prepara-te para isso. Então Moshe, ele foi, ele esculpiu então as 2 tábuas e subiu o monte na presença divina. Então aqui os nossos mestres, eles comentam, né, na Hassidut, nos ensinamentos Rabbad, né, do Hassidismo, ele nos fala sobre várias diferenças fundamentais entre a primeira e as segundas tábuas, né? Então, as próprias tábuas, a primeira diferença. As primeiras tábuas eram a obra de Deus. Nós vimos lá no capítulo 32, nós vimos lá que Deus fez tudo. Ele esculpiu as 2 tábuas e escreveu, ponto. Entregou a Moshe, ponto. Depois Moshe quebrou. Então, a primeira pergunta que pode surgir em nossas cabeças, né? Você pode pensar assim, mas espera aí, Deus esculpiu as 2 tábuas, Deus escreveu com o seu dedo os 10 ditos, as 2 tábuas elas eram 100% divina e santa. Como que Moshe vai destruir um negócio desse? É bonito isso, né? Continua pensando. Vamos ver se a gente chega numa resposta daqui a pouco, ok? Como que pôde Moshe destruir 2 tábuas 100% ação de Deus, 100% santa, 100% kadosh, com os escritos de Deus? E Moshe destruiu isso.
não seriam elas eternas? Por que as primeiras tábuas não foram eternas? Vamos ver. Então, as primeiras tábuas eram a obra de Deus. Enquanto com relação às segundas tábuas, Deus disse a Moshe: esculpa para você as duas novas tábuas, né? Que nós acabamos de ler aqui. Depois nós temos a questão, o segundo aspecto, a escrita. O Talmud fala que só as primeiras tábuas possuem a qualidade da escrita de Deus, que faria com que as palavras estivessem gravadas para sempre nos corações de Israel e nunca fossem esquecidas. Então, são essa questão das letras. Então, nós temos aí nas primeiras tábuas, as letras, elas foram escritas pelo dedo de Deus, e na escrita, as letras, elas atravessavam as tábuas. Elas iam de um lado para o outro. E olhando de qualquer lado, via-se normalmente o escrito. Não havia o efeito espelho, o inverso. Então, é de fato a escrita de Deus. Qualquer lado que visse, a escrita de Deus era perfeita, né? Então, aí está aí a escrita de Deus. E dessa forma faria com que as palavras estivessem gravadas para sempre nos corações de Israel e nunca fossem esquecidas. A terceira questão que a Hassidut traz para nós aqui é o nível espiritual de Israel. Então, nas primeiras tábuas, os judeus eram tzadikim, eram santos, de alto nível. É real isso, verdadeiro. Por isso que Deus, ele esculpiu as tábuas e ele escreveu nas tábuas. Não houve a participação de Moshe. Então, o nível espiritual de Israel era muito elevado, por isso eles eram chamados de tzadikim, até aquele momento, nesse sentido. Enquanto que nas segundas tábuas, eles eram Baalei Teshuvah. Baalei Teshuvah. O que significa Baalei Teshuvah? Penitente. Eles eram penitentes. O que é um penitente? É aquele que fez alguma coisa errada, reconheceu que fez algo errado, e ele entra então em penitência, se torna um penitente. Baalei Teshuvah, ou seja, ele faz um retorno a Deus, com arrependimento sincero e verdadeiro. Então, as primeiras tábuas, o povo israelita era 100% tzadikim, justos. Com as segundas duas tábuas, eles tornaram-se Baalei Teshuvah, penitentes, porque eles cometeram o pecado da idolatria, do adultério, do assassinato, somor, glutonaria e o desejo desenfreado do apetite desordenado para comer, beber e etc, e etc. Então, como realmente Moshe vem, desce do monte, na hora que ele chega diante do acampamento, na posição que ele estava, uma posição mais elevada, onde o povo estava mais abaixo, o povo vê Moshe chegando, e em suas mãos, em cada uma delas, em seus braços, estão uma tábua em cada braço, as duas tábuas, que é a base de todos os 613 mandamentos para os judeus, os israelitas, contendo também as 7 leis universais para as nações, a base de toda a Torá. Então, nesse momento em que viram aquela cena, podia-se ouvir o som do bater das asas de uma mosca a quilômetros de distância, devido ao intenso silêncio que o povo fez. Ou seja, eles ficaram completamente desnudados diante daquela cena. Sentiram o baque profundamente
da sua rebelião contra Deus. O silêncio foi o silêncio da morte, porque eles sabiam que o momento era muito sério. E então, Moshe, o que vocês fizeram? E antes que alguém venha e toque na Ketubá, o contrato de casamento, então Moshe quebra as tábuas. E ao quebrar as tábuas, ao lançá-las ao chão, imediatamente toda a santidade que havia nas tábuas se ausentaram. Tornaram-se apenas pedras comuns. Toda a santidade saiu, ausentou-se das tábuas. E essa foi a forma que Moshe viu para que o povo, no seu 100%, não fosse punido. Então ele quebra as tábuas, ele quebra o contrato de casamento. Então, aqui nas segundas tábuas, com Moshe esculpindo as duas segundas tábuas, então aqui todo o povo israelita já não está naquela posição prepotente do eu. Lembra a introdução do nosso Rebbe Menahem Mendel sobre a questão de anular o nosso eu. Então, anular o nosso eu não significa pular da ponte e minha vida acabou, ponto final. Não. É renunciar o nosso ego, o nosso egocentrismo. É tudo eu quero, eu preciso, eu sei, eu sou, eu sei, não sei. É eu. É renunciar este eu, esse ego, esse egocentrismo. E aqui, nas primeiras tábuas, o povo israelita estava muito cheio do eu. Muito cheio. Somos tzadikim, somos justos. Então eles não tiveram aquela questão penitência para realmente fazer uma techuvá. Então, com esse pecado do bezerro de ouro, somado aos outros, idolatria e os outros, então aí houve realmente uma descida espiritualmente do povo. Os 3.000 israelitas representavam todo o povo, mesmo a maioria não participando da idolatria, do adultério, do assassinato, do apetite desordenado. Mesmo assim, eles representavam o povo, porque o povo é único, é um, como é o nosso Deus. Como nós, Benei Noach, precisamos ser um povo, Benei Noach. Porque o nosso Deus é um e único, indivisível e incorpóreo. Então, nesse momento, o povo que fala que pecou é exatamente através desses 3.000 que pereceram posteriormente. Então, nesse momento, era necessário que todo o povo se tornasse Baalei Techuvá, se tornasse penitente. Ou seja, reconhecer o erro, reconhecer o pecado e fazer techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. E isso todo o povo participou também desse Baalei Techuvá, tornaram-se penitente, ou seja, teve aquela quebra do ego, houve a humilhação, se humilharam diante de Deus e aí eles fizeram a techuvá. Então aí eles fizeram um retorno a Deus. Kitsá, quando fizeres, quando elevares as cabeças dos israelitas, ou seja, quando elevar o povo israelita. E a função de Moshe era essa. Não era pisar mais na cabeça. Ah, você fez o errado, então vou pisar na cabeça. É o que acontece muitas vezes, né? Na maioria das lideranças religiosas, né? O fulano ou a fulana lá cometeu um erro, cometeu uma falha, excomunga, manda lá para não sei aonde, expulsa, faz exoneração, manda chamar a banda para, a fulano aqui está sendo exonerado, né? E tocam, né, trombeta, e faz a banda passar, aquele maior carnaval, né? Porque estão excomungando alguém.
bonito isso? Não, de forma alguma. De forma alguma. Porque estamos todos no mesmo barco. O que precisa é fazer como Moshe, interceder junto a Deus em favor deste ou daquele, ou do povo em si. É o que nós estamos fazendo nesses últimos 2 anos, né? Com aquela prece que em questão da pandemia é para todo o povo. E ali o Ravi, que fez a prece, fala tanto do povo israelita como do povo as nações. Estamos todos no mesmo barco. O mundo é um só. Não tem como você fugir daqui. Apesar que aqueles perversos lá, aristocratas e que acham que podem ser Deus e mandar na população, controlar a população e decidir quem vive, quem morre, por aí afora vai, né? Então, nós vemos aí que eles seguem o mesmo padrão de outrora, né? Crianças não são interessantes e pessoas acima de 60 anos também não, né? Então foi a mesma coisa que aconteceu no Holocausto, né? Quando de fato ali o regime nazista já chegava no campo, crianças já eram separadas para o extermínio e os de 60 anos para cima também eram separados para o extermínio, né? E os doentes junto, né? Então esses perversos da atualidade acham que são deuses e podem decidir isso e aquilo. Então nós sabemos aí qual é o fim dos perversos através de toda a história. Então por isso foi necessário que houvesse realmente a humilhação. Reconhecer, se humilhar para poder fazer a verdadeira techuvá. E o outro nível é o nível espiritual de Moshe. Moshe recebeu 1000 luzes como um presente quando a Torá foi dada. Mas com o pecado do bezerro de ouro, elas foram tomadas de volta. Então, nesse momento em que Moshe ele recebe a outorga da Torá, e ele traz para o povo, e aí então o povo receberia a Torá, então seria literalmente a outorga da Torá para todo o povo. Então, nesse momento, Moshe ele recebe, segundo os nossos sábios de Hassidut, ele recebeu 1000 luzes. Numa linguagem humana, para nós compreendermos que as luzes divinas se manifestaram em Moshe de tal forma que posteriormente nós vamos ver lá o rosto de Moshe brilhava, numa outra fase mais para frente, que nós vamos ver ali. Então o que vai acontecer lá na frente era para acontecer agora, nesse momento. Mas aí o povo desce aos mais baixos níveis espirituais, então Deus recolhe essas 1000 luzes. Então Moshe ele volta lá embaixo como Deus lhe ordenou, e então o rosto de Moshe não brilhava nesse momento, por causa disso, por causa do pecado do povo. Por quê? Porque o povo é Moshe, Moshe é o povo. É assim que tem que ser. E é assim que tem que ser a liderança. A liderança é o povo é a liderança. Precisam andar juntos, unidos. É o povo, é o singular, né? Então, se alguém tropeçou, caiu, arrancou a tampa do dedão, né? Ali do pé e abriu aquele beição bonito, né? Isso daí, quem lembra desse negócio aí é principalmente as pessoas com mais experiência, com mais vivência, né? Que tem um pouco mais de idade, né? São os jovens maduros, como diz o outro, né? Que brincava descalço na rua, brincava de bola, etc e tal, e as brincadeiras que tínhamos na rua, né? As ruas cheias de pedra, terra, e de vez em quando lá alguém de nós dava um tropeção, em vez de chutar a bola, chutava a pedra que estava debaixo da bola, e aí arrancava aquela tampa do dedão, que era a coisa mais bonita do mundo, né? E era uma choradeira, e ai, ai, ai daqui, ai, ai, ai dali, né? E então, nesse aspecto aí, né, era necessário realmente com que as pessoas tivessem esse ai, 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 para poder realmente ver que não são tão assim autossuficientes, né? Então é preciso entender essa realidade aí. Então, né, Deus tirou Moshe, as luzes de Moshe. Então,
Se o dedão do pé passou a experiência amarga da dor, todo o corpo passa junto com ele. Então é assim, o povo israelita e o povo Benenor. Então nós precisamos ter essa conexão, sem sombra de dúvidas, né? Então o nível espiritual de Moshe era muito grande, mas o pecado do povo, que era daqueles 3.000, mas que representavam todo o povo e o próprio Moshe, a liderança, Deus recolheu as luzes. Volta, vai lá para baixo. Você tem que voltar lá, né? Então Deus, vamos assim dizer, numa linguagem bem simples para entendermos, por causa do pecado do povo, e Moshe é o povo, então o pecado fez com que Deus expulsasse Moshe da sua presença, porque ele estava em terra santa. Então, ele estava numa presença divina muito elevada. E o pecado do povo que estava refletindo nele não poderia permanecer. Se ele permanecesse, ele morreria. Então Deus disse, vá, desça. Então está dizendo, ó, desça desse nível espiritual que você está e vai lá, porque o povo realmente desceu os mais baixos níveis. E Moshe teve que descer, não somente do monte, mas descer de um nível espiritual muito elevado que ele estava, para estar junto com o povo, né? E depois Moshe vai pedir perdão para o povo. Então, dessa forma aí, né, as segundas tábuas tiveram as vantagens que elas foram dadas como mandamento divino, porque Deus disse a Moshe, vai e vai esculpir as duas segundas tábuas, né? E a face de Moshe, posteriormente, ela brilhou devido à ação de Moshe em fazer as tábuas e retornar à presença divina e continuar no seu alto nível espiritual, sem baixar o nível, como diz o outro. É que nem aquela discussão entre duas pessoas, né? De repente alguém diz alguma coisa lá que não é legal, aí o outro fala assim, oh, não vai baixar o nível, né? Então é a mesma coisa, o povo baixou o nível. E aí é perigoso isso daí. Então, esculpir traz realmente o sentido de que é necessário que nós estejamos conectados com a palavra do Eterno, para que nós possamos manter conexão. Então, o aprendizado aqui fica no sentido de que, mesmo que nós venhamos falhar, mesmo que nós venhamos pecar, nós não podemos desistir de Deus, porque Deus não desiste de nós. Nós não podemos esquecer isso. Você não pode esquecer isso. Ah, eu falhei, eu errei, ah, eu não tenho jeito. Mentira. Alguém está soprando, nós sabemos quem é o adversário, alguém está soprando nos seus ouvidos. Lembra que o medo, o pavor faz as pessoas ouvirem o que não é real? Então alguém está soprando nos seus ouvidos, eu não tenho jeito. Eu realmente não presto. Não valho para nada. Alguém está soprando isso. Por quê? Porque você está num momento negativo e você está dando ouvidos à imaginação. E o adversário vem e começa a adubar ainda mais as questões negativas, os pensamentos negativos. Então você tem que reagir, não pode dar vazão ao pensamento negativo. Deus, ele nunca abandonou, esqueceu ou desistiu do ser humano. Ele nunca desistiu do povo israelita. Ele nunca desistiu da humanidade. Começou lá com Noé, o pacto com a humanidade. Então Deus não desiste de nós. Então nós não podemos desistir de Deus, né? Então por isso, realmente, é motivo de se humilhar, né, diante de Deus, reconhecer realmente a nossa fragilidade, fraqueza, pecado, rebeldia, patati e patatá, se arrepender deles e continuar de uma forma mais elevada a sua conexão com Deus. Por isso, as nossas preces diárias, a nossa leitura diária da Paraxá semanal, a leitura dos salmos diários, semanais, mensais, né? De acordo com situações, etc., que envolvem as nossas vidas. Nós temos lá
no Sidur, né, o livro de preces, nós temos lá dezenas de títulos, né, de situações que envolvem as nossas vidas no dia a dia, que você pode fazer a sua prece específica com a recitação do salmo específico para aquela finalidade, e você seguir em conexão com Deus. Deus não desistiu de você, por que você vai desistir de Deus? Ok? Então, esta é uma realidade. Então, por isso, né, a Hassidut, né, traz para nós exatamente essa questão. As primeiras tábuas, elas foram quebradas, elas deveriam ser eternas, sim. A princípio, deveriam ser eternas, porque 100% obra de Deus. Mas ali não tinha a participação do ser humano, só tinha a participação divina. E cadê o ser humano aqui, né? Como que ele vai chegar ali? Então, ficou impossibilitado do ser humano chegar a Deus através realmente da Torá, que as duas tábuas representam exatamente isso, a Torá e também os mandamentos divinos. Então, quando Moshe quebra as tábuas, então nesse momento a santidade das tábuas se ausenta. Quando as coisas voltam ao seu devido lugar, então Deus diz a Moshe: você agora vai esculpir as duas novas tábuas. Então Moshe, ele vai, né, pega da safira e ali ele vai esculpir as duas tábuas, sobe ao monte. Agora as tábuas, elas têm uma conexão entre o divino e o humano. Agora eles vão se fundir, né? E lá na frente, quando Moshe ele entrega as tábuas a Deus para que ele venha escrever, né? Então aí nós temos a participação humana e a participação divina na Torá, nas 10 palavras que representam a Torá e os mandamentos divinos. Então agora, nessa fusão, ficou mais patente de que o ser humano unido com Deus pode fazer sim a diferença para este mundo e para as pessoas que estão sem a luz divina. Então isso significa que eu não sou nada, no sentido de que eu não posso fazer nada sozinho. Eu não sou autossuficiente para fazer, realizar, seja o que for, sozinho. Se Deus não estiver conosco. De que adianta o resto? Nada. Então, por isso, né, a grande mensagem que fica para nós aqui, tem mais pela frente, nesse sentido aí, ok? Então, vamos vamos seguir em frente. Agora nós vamos entrar realmente na questão dos 13 atributos das misericórdias de Deus. Nós vamos então agora no capítulo 34, a partir do verso 4, né? E aí nós vamos então até o verso 9, e nós temos aqui o verso 6 e o verso 7, anota aí, né? Então, toda aula precisa ter papel e caneta na mão, ok? Ou lápis na mão para anotar algumas coisas, ou, né, vou rever o vídeo para poder anotar melhor, né? É assim que nós fazemos as aulas que nós recebemos aí dos nossos rabinos, né? Fazer as anotações devidas. Então aqui no capítulo 34 de Êxodo, versos 6 e 7, esses dois versos trazem para nós exatamente os 13 atributos da misericórdia ou das misericórdias de Deus. O verso 6 e 7 pontualmente. Vamos ver aqui com os comentários de Rashi, né? Sobre essa questão aqui do verso 4 até o verso 9, que diz assim: o terceiro período, né, de 40 dias. Agora Moshe, ele vai subir ao monte ao terceiro período de 40 dias. Então Moshe cortou 2 tábuas de pedra como as primeiras, porém, antes de subir o monte, fez a arca de madeira para que estivesse pronta quando ele descesse com as tábuas. No dia seguinte, 1º de Elul, do ano 2448, a contar da criação,
Moshe levantou-se cedo pela manhã e subiu o monte Sinai, conforme Deus lhe ordenara, e levou as 2 tábuas de pedra em sua mão. Deus desceu em uma nuvem e esteve com ele ali, e ele invocou o nome de Deus. Deus passou diante dele, entrando no verso 6, Deus passou diante dele como imagem de um homem envolto em um talite e usando tefilim, e proclamou os 13 atributos da misericórdia divina. Então agora nós vamos entrar nos 13 atributos da misericórdia divina. Primeiro, Deus tem misericórdia do indivíduo que está prestes a pecar, ajudando-o a resistir ao ímpeto de transgredir. Deus tem misericórdia do pecador, permitindo que se arrependa. 3. Ele é um Deus benevolente. 4. Piedoso. 5. Gracioso. 6. Lento para demonstrar sua ira por meio de castigo, esperando que o pecador se arrependa. 7. É magnânimo em bondade imerecida para com aqueles que não possuem méritos próprios suficientes. 8. É pródigo também em verdade, recompensando fielmente os que lhe obedecem. 9. Ele guarda o mérito dos atos de bondade que uma pessoa faz por 2000 gerações, adicionando aos méritos de seus descendentes. Perdoa. 10. Perdoa pecados premeditados. 11. Pecados por rebeldia, ele perdoa. 12. Pecados não intencionais. E 13. Livra pecadores do castigo imediato, mas não os livra totalmente. Pune-os pouco a pouco, a menos que se arrependam, pois ele livra aqueles que se arrependem propriamente, e não livra os que não o fazem. Lembra os pecados premeditados dos pais, adicionando seus deméritos aos dos filhos e dos filhos dos filhos. Porém, só se eles seguirem os passos extraviados dos pais e apenas até a 3ª e 4ª geração. Assim, o atributo divino, da recompensa é 500 vezes maior do que o seu atributo da punição, visto que ele preserva o mérito por 2000 gerações, mas o demérito por apenas 4 gerações, Então, antes de nós prosseguirmos aqui, queremos ler para você aqui, dentro da questão do versículo 6 e 7, Então diz assim: Eterno, eterno, Deus piedoso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade e verdade, que guarda a benignidade para 2000 gerações, que perdoa iniquidade, rebelião e pecado, e não livra o culpado que não faz penitência. Visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, sobre 3ª e 4ª geração. Então, dentro desse sentido aí, lendo os 2 versículos, de forma direta, para vocês terem uma noção sobre isso daí, E no hebraico, fala assim: Hashem, Hashem, El Rahum, Ve Hanun, Erech Apaim, Ve Rav Hesed, Ve Emet Notzer Hesed, La Lafim, Nose Avon, Vafesha, Ve Hata'a, Ve Naki. Então, no hebraico, ele está dessa forma assim. Então, nós temos no princípio dos 13 atributos, nós temos a questão Hashem, Hashem, ou eterno e eterno. Então, a repetição do nome do eterno significa que ele é misericordioso com qualquer pessoa, não é só com o judeu.
com qualquer pessoa. Os 13 atributos das misericórdias divinas a princípio, para o povo israelita, mas ele é universal. É para os povos. Ou seja, os nossos mestres falam claramente que a repetição da expressão Hashem, Hashem, eterno, eterno, é exatamente para expressar que ele é misericordioso com qualquer pessoa. No que diz respeito aos seus pecados e como pecador arrependido. Então, qualquer pessoa, pecador, que se arrepende, faz a techuvá, Deus é misericordioso, misericordioso. Certo? Né? Dentro desse aspecto aqui, esse é o primeiro e o segundo atributo, né, do Eterno. O terceiro atributo, nós vemos lá, El Rahum. Né? Então, o terceiro atributo, El, Deus poderoso, que age de acordo com seus sábios ditados. Por isso, Deus não pode negar-se. Ele não pode anular a si mesmo. Por quê? Porque ele é poderoso, né? Deus Todo-Poderoso, que age de acordo com seus sábios ditados. Ele não vai negar a sua própria sabedoria. O quarto atributo, Rahum, que significa misericordioso como um pai para com seus filhos, prevenindo-os para não cair. Este é outro atributo, o quarto atributo, Rahum. Então, ele como um pai misericordioso para com seus filhos, ele está sempre alertando para que os seus filhos não venham cair em transgressão, em rebeldia e coisas semelhantes, certo? Quinto atributo, Hanun, certo? Que significa benevolente e que ajuda os caídos que não podem regenerar-se por si mesmos. Ou seja, Hanun, benevolente para com aquele pecador que não tem forças para poder se reerguer, se regenerar, mas ele pede socorro a Deus. Eu não tenho força. E Deus vem e o atende. E o atende. Sobre isso daqui, uma outra vez, um outro dia aí, o nosso rabino Shimon Brand, em que ele vem trazer sobre a questão da benevolência e misericórdia de Deus, ele deu um exemplo muito interessante, que podemos conectar aqui com essa quinta atributo da misericórdia divina. Então ele falou assim, para vocês entenderem a misericórdia de Deus que está disponível, a benevolência de Deus está disponível a qualquer pessoa. Por exemplo, se um marginal ele vem seguindo pela avenida, lá na frente tem um bloqueio policial. E naquele momento ele sabe que se ele passar por ali, no mínimo ele vai ser preso. No mínimo. Então naquele momento ele simplesmente diz assim, Deus, tem misericórdia de mim e não deixa a polícia me pegar. Naquele momento ele depositou toda a sua confiança em Deus. E Deus o livra. Ele passa, não percebe que é o fulano, ele passa e vai embora. Certo? Porque naquele momento ele pediu socorro para proteção. Não vamos entrar no mérito. Ele não merecia. Nós acabamos de falar aqui os sábios ditados de Deus. A questão não é se ele merecia ou não. A questão é que ele pediu socorro para quem? Não significa que ele vai passar isento o resto da sua vida de acordo com as suas iniquidades. É uma oportunidade, benevolência da pessoa se regenerar. Se ela não aproveitar essa oportunidade para se regenerar, o peso é dobrado. Entendeu? A questão em si. Então, aquela mesma questão, por exemplo, né, podemos pesar na balança. Se nesse quinto atributo, Hanun, benevolência, se Deus ouve um pecador deste nível,
Se nós estamos um pouquinho mais elevado do que esse exemplo, o quanto que Deus não fará por nós? Ele atenderá os desejos do nosso coração, ok? Então, é um exemplo aí para meditar sobre isso. O sexto atributo da misericórdia é Erer Apaim. Erer Apaim, que significa paciente, espera que o pecador se arrependa. Erer Apaim, paciente, ele espera que o pecador se arrependa. Por isso ele não é punido imediatamente. Sétimo atributo, Verav Hesed. Verav Hesed, que significa cheio de misericórdias com a pessoa correta e também com a pessoa incorreta. Você está vendo aí como que nós não podemos pisar no pescoço do pecador? Verav Hesed, cheio de misericórdias, de bondade, com a pessoa correta e também com a pessoa incorreta. Por isso nós temos que tomar muito cuidado para levantar aí um, entre aspas, juízo contra alguém. Oitavo atributo, Emet, verdadeiro e direto em suas promessas. Então, Hashem Emet, o oitavo atributo, verdadeiro e direto em suas promessas. Ou seja, pode acontecer o que for, as suas promessas, ele é direto e verdadeiro. Ele cumpre a sua promessa, ou suas promessas. Nono atributo, Notzer Hesed Lalafim. Notzer Hesed Lalafim, que significa bondoso e misericordioso, que ele considera os méritos dos pais nos filhos, ao menos por 2000 gerações. Ou seja, se os pais são obedientes à vontade divina, os pais estão garantindo realmente bondade e misericórdia até 2000 gerações. Quer perder isto para os seus filhos? Décimo atributo, Nosé Avon. Nosé Avon, né? Perdoa os pecados cometidos premeditadamente. A pessoa, isso daí foi o Benjamin que acabou de cair aqui do lado do pedestal aqui. Levanta, Benjamin. Então, ao vivo e a cores com o Benjamin aqui, meu Deus do céu. Né, Benjamin? Agora vem um chorinho, quer ver? Ah. Tchau, Benjamin. Vai tomar banho. Ei. Então, o décimo atributo aqui. Ei, meu Deus do céu. O décimo atributo aqui é Nosé Avon. Perdoa os pecados cometidos premeditadamente, né? Só para a gente colocar aí um peso na balança aí para nós não esquecermos, né? Para aí também não tirarmos, né? Como diz assim, conclusão precipitada. Tudo isso daqui se encaixa dentro da Teshuvá, ok? Dentro da Teshuvá. Aquele que comete pecados e não se arrepende, ele não tem a seu favor os atributos das misericórdias divinas. Tem aqueles ele é paciente, ele espera o pecador se arrepender, ele dá o tempo, etc, etc e tal, certo? Agora, se o pecador em si ele não se arrepende, não significa que ele vai ter todas as benevolências divinas, certo? Então, tudo está conectado a Teshuvá. Não esqueçam desse detalhe. 11º atributo, Vafesha. Vafesha, que significa perdoa as ofensas e pecados cometidos com espírito de rebeldia. O 12º atributo, Verhataá. Verhataá,
que significa esquece os pecados cometidos involuntariamente. E o 13º atributo é venaque. Venaque. Ele, aqui está a chave de tudo isso. Venaque, absolve o penitente. Então aqui é a chave de tudo. Ele absolve o penitente, que significa todo pecador que faz penitência, ou seja, que faz arrependimento, techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, né? Se torna um penitente, então Deus o absolve. Esse é o único caminho, de fato, para poder receber os benefícios do Eterno, né? As bênçãos do Eterno, a cobertura divina, a proteção divina, etc, etc e etc. Então, nós estamos vendo aqui que a questão do Baalei Techuvá, o penitente, a chave está nesse sentido, para o Baalei penitente, aquele que se arrepende, faz verdadeira Techuvá, se arrepende, né? No verso 7 em si, nós temos assim, o versículo completo, né? Visita a impunidade dos pais dos filhos que seguem o mau caminho dos pais. O Eterno os castiga também pelos pecados dos pais. Então aqui, para nós compreendermos de forma adequada a questão do versículo 7 aqui que nós temos, né? Preserva atos de amor com as pessoas por 2000 gerações, perdoando pecados intencionais, rebelião e erro, pecados voluntários que absolve, mas não tudo de uma vez, né? Ele guarda os pecados dos pais para seus filhos e para os filhos dos seus filhos para a 3ª e 4ª geração. Então aqui os nossos mestres, ele traz para nós uma compreensão melhor sobre isso daqui, para não pairar dúvidas, né? Então vejam bem, primeiramente, os pais obedientes e temerosos a Hashem, eles preservam o mérito e as bênçãos até 2000 gerações, ponto. Esta é a promessa divina. E nós vimos ali no 8º atributo, Emet, que ele é verdadeiro e direto em suas promessas. Então essa é a promessa que ele faz. Então, aos pais tementes, penitentes e obedientes à vontade divina, eles preservam esse mérito, proteção, bênçãos para as suas gerações posteriores até 2000 gerações. Ponto. Agora, os filhos, né, fala que os filhos eles recebem sobre si a questão dos pecados de seus pais. Então, para nós entendermos isso, os nossos mestres, os nossos sábios, eles falam o seguinte: se os pais são rebeldes, idólatras, são más pessoas, praticam maus negócios, tudo aquilo que é contra a vontade divina. Os filhos seguem o mesmo caminho dos pais. Se tornam pessoas más, rebeldes, né? Pessoas ruins. Então, além de eles realmente terem deméritos, porque eles são rebeldes, somam-se aos seus deméritos os deméritos dos seus pais. Então o peso se torna dobrado sobre eles na questão da justiça divina. Assim como a benevolência divina, através dos pais que obedecem, né, têm o temor a Hashem, etc. e tal, até 2000 gerações levam os méritos para suas gerações posteriores. São bênçãos, são bons méritos. Assim também, os maus pais, que são rebeldes à vontade divina, faz aquilo que é ruim aos olhos de Deus, etc. e tal, né?
E os filhos seguem o mesmo padrão dos pais de desobediência, rebeldia, etc. e tal, além deles terem os próprios deméritos, somam-se aos seus deméritos os deméritos de seus pais. Ponto. Aí o peso da justiça vai ao quadrado, por assim dizer. Ok. Agora, outro detalhe. Se os filhos não seguem os caminhos ruins de seus pais, os deméritos dos seus pais não os seguirão. Se os filhos quebram esta linha de maldição, através do quê? Temor a Deus e obedecer à vontade divina, então eles quebram esse laço de maldição. Então os deméritos dos seus pais não são somados com eles, mas através da sua techuvá, os méritos, eles adquirem méritos, os filhos, de pais rebeldes, ruins, etc. e tal. Então os filhos que quebram esse laço, eles conquistam méritos porque eles temem a Deus e estão seguindo a vontade divina e etc. e tal. Então eles recebem méritos, bênçãos, proteção. E o Eterno estará sempre atento às suas petições. Então é isso que quer dizer esse ensinamento para nós aqui sobre pais e filhos até 2000 gerações e até 3/4 geração. O demérito, né, dos pais, né, os pais ruins, rebeldes para com a vontade divina, os filhos vão seguir os seus mesmos caminhos. Esses deméritos dos seus pais, eles vão até no máximo 4ª geração e cessam automaticamente. Tem esse lado também que nos fala até a 3ª e 4ª geração. Enquanto que o mérito dos pais vai até 2000 gerações. Por isso que os nossos mestres falam que a benevolência divina é 500 vezes mais do que o seu atributo de justiça, juízo. Então a questão é essa. Por que eu vou desprezar algo tão bom? Para mim, para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, até 2000 gerações? Só se nós formos tolos demais, né? Para desprezar isso daí. Então, amados, né? Dentro desse aspecto aí, a palavra final fica, sem sombra de dúvidas, com o nosso Rebbe Menachem Mendel, para a conclusão da nossa LA, que diz assim: elevar a força presente no pecado. Então a palavra em hebraico para perdoar, utilizada neste versículo, significa literalmente carregar ou levantar, né? O 11º e o 12º e o 13º dos atributos de misericórdia divina são que Deus pode perdoar faltas premeditadas, faltas por rebeldia e faltas involuntárias. É o que nós acabamos de ver. E o nosso Rebbe fala exatamente sobre isso daqui, dizendo que perdoar, né, que nós vimos lá ao 13º principalmente, que nos fala sobre a questão do perdão divino, né, onde fala absolve o penitente, certo? Então, significa exatamente isso, carregar ou levantar, né? Baseado nisso, o Rabi Israel Baal Shem Tov, que é exatamente o fundador do Hassidismo, então ele fala, ele fala dentro desse aspecto aqui, ele nos ensinou que Deus eleva a faísca de santidade que está contida na falta, no erro. No erro, no pecado, há uma faísca de santidade divina. Você já ouviu sobre isso? Então vamos lá. Nada, nem mesmo um pecado, pode existir sem conter dentro de si mesmo uma centelha de santidade. Você já ouviu alguém dizer ou ensinar que no pecado existe uma centelha, uma faísca de santidade divina?
Está vendo como Deus não nos abandona? Deus não esquece de cada um de nós? Continuando. Pode existir sem... Nada, nem mesmo o pecado, pode existir sem conter dentro de si ao menos uma centelha de santidade. Quando uma pessoa se arrepende, Deus eleva a faísca divina presente na falta cometida e a devolve à sua fonte divina. O Rabi Sheneur Zalman de Liadi, fundador do ramo Chabad do Hassidismo, ele explicou esta ideia e disse: na realidade é impossível elevar uma ação pecaminosa. Tal ação é uma maldade, o pecado é uma maldade. E o único tratamento apropriado para o mal é renunciar a ele. Se você não renunciar a ele, você não está tratando adequadamente o seu pecado. Por outro lado, a força do desejo investida na ação não é má em si mesmo. A força do desejo em si mesma, ela não é má. A força do desejo. Pois é possível empregá-la para desejar tanto bem quanto mal. Então a força do desejo, ela pode ser canalizada ou para o bem ou para o mal. A pessoa que vai decidir. Quando nos arrependemos de maneira apropriada, despimos a força do nosso desejo de sua matiz de maldade e a restituímos à sua fonte sagrada. A nossa alma animal que se conecta diretamente, aliás, a nossa alma divina que se conecta diretamente com Deus. Então, dentro desse aspecto aqui, finalizando os 13 atributos, elevar a força presente no pecado é realmente a força do desejo que nos impulsiona a fazer ou bem ou mal. Por isso nós temos aí o salmista dizendo, né? Entrega os teus caminhos a Hashem e ele satisfará o desejo do teu coração. Ou seja, quando nós de fato entregamos a nossa vida a Deus, a Hashem, então as nossas petições, o nosso desejo, a força do nosso desejo será sempre para o bem, canalizado para isso. E ela será conectada sempre à nossa fonte inesgotável, a fonte divina. Então, com isto, Deus responderá realmente o desejo do teu coração, as tuas preces, as tuas orações. Por isso, seja forte, seja luz. Os 13 atributos das misericórdias divinas é para o nosso bem. Não podemos utilizar a benevolência, a misericórdia, a paciência divina e transformá-la em desgraça para nós. Por isso, hoje, agora, nesse momento, é um momento propício para que nós possamos, de fato, estarmos aí renunciando à fonte de maldade e nos conectando com a fonte da bondade em Deus. Por isso, sejamos Baalei Teshuvah, sejamos penitentes, retornando a Deus realmente como Ele, Emet, em verdade, que nós possamos estar conectando-nos a Ele para prestar um serviço do coração, um serviço de amor continuamente. Até amanhã. Shalom, shalom.